Boa noite a todos. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Rosemary. Que bom você aqui novamente. Eu sou a Janaína, sou bióloga. Nós estamos aqui no 27º Conversando no Micromeio. E hoje a gente está recebendo aqui a Rose, né, que a gente chama assim, carinhosamente. Já conhece aí um bom tempo a Rose. Ela era de microbiologia clínica humana e agora ela trabalha com microbiologia VET. E então tem uma experiência aí muito bacana para falar com a gente sobre o CLSI, né? O Marcos vai apresentar melhor. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem, para quem não conhece, né, alguns documentos de padronização, né? Então a gente tem o CLSI, que é americano, né? O EUCAST, que é europeu. E aqui no Brasil, a gente tem uma padronização, né, uma portaria que regulamentou o BRCAST para clínica, para microbiologia clínica, né? E o VET está começando aí o subcomitê, que tem algumas estratégias das descritas para eles padronizarem. Então, quem tiver interesse em olhar um pouco esse documento que está nascendo, vocês vão lá no BRCAST veterinário e vocês vão encontrar lá as estratégias, porque a Rose deve comentar com a gente, né, que é uma problemática em questão dos pontos de corte, porque VET, quando a gente pensa, não é só cachorro e gato, né, que a gente pensa que são os mais comuns na casa, né, das pessoas e tudo mais, mas suíno, enfim, várias outras linhagens de animais, né? Eu não vou me estender para o Marcos já apresentar a gente aqui, para dar os recados e a gente começar esse assunto que é muito bom, por sinal. Vamos ver se tem resistência bacteriana e VET. Marcos? Boa noite a todo mundo, boa noite, Janaína, boa noite, Rose, mais uma vez está aqui com a gente. Boa noite a todo mundo que está online e todo mundo que vai ver a palestra depois no YouTube. Hoje, quarta-feira, são 7h30 da noite. Nesta quarta-feira, um pouco... Tricolor. Tricolor, vai ser tricolor. Retornamos, né, Janaína, ao assunto de veterinária. Então, sim, a gente estava numa pegada agora de resistência bacteriana essa semana, né? Falando direto de multiresistência. E hoje retornamos à veterinária. E justamente a gente traz a Rosemary, que justamente é a parceira aqui do canal da gente, tem uma experiência grande na parte de microbiologia, de veterinária. Ela é a microbiologista responsável de um laboratório aqui no Rio de Janeiro chamado LaborLife. Então, ela recebe de tudo quanto é bicho. E ela sempre fala aqui para a gente, né? Tentando engrandecer e melhorar a qualidade das amostras que vêm para o laboratório de veterinária. E hoje ela vai falar justamente disso, de interpretação de antibiograma, né? A gente sabe que num passado, agora breve, né? O BRCAST começou a engatinhar na parte de ter um comitê, né? De ter parâmetros brasileiros de análise, mas a grande maioria, e a Rose vai falar com a gente, ainda utiliza para a área de VET, ela usa a parte do CLSI. E é isso que ela vai falar nessa próxima hora. A gente pretende acabar mais ou menos umas 8h30. E ela pretende discorrer sobre o assunto aqui. Mandem perguntas para a gente, por favor. Quem quiser depois o certificado dessa live, coloca lá no Instagram o seu e-mail, o seu nome, e a gente vai mandar semana que vem para vocês o certificado no seu e-mail, tá bom? Rosemary, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, mais uma vez. A gente bateu um papo sobre o mundo maravilhoso dos bichos junto na microbiologia. Gente, eu que agradeço. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu agradeço de novo estar aqui. Eu tenho assim, orgulho de dizer que esse canal cresceu demais, gente. Tem muita gente nesse canal. Agora é do Brasil inteiro, quiçá lá fora, que eu ainda não sei, mas... cresceu muito, então eu estar aqui novamente, nossa, eu estou sentindo assim, muito privilegiada, viu? Obrigada, Jana, Marcos. Sim. Então é isso. Para a gente podemos já começar? Vamos lá. Sim.
eu só queria passar, antes de começar a passar os slides, aí tem só o primeiro slide, que eu vou fazer uma pequena apresentação para saber como é que eu fui parar na Microvet, né? Fui microbiologista, sou microbiologista da área humana e hospitalar, da área clínica e hospitalar, da área humana. Então, foi assim, o meu início, já de muitos anos atrás, de microbiologia, né? Já o meu primeiro estágio, em 82, já era dentro de um laboratório, só para vocês terem uma ideia. E aí fui conhecer a microbiologia daquela forma, né? Mais precária que hoje. 82 eu não tinha nem nascido, então, mas é verdade, deve ter sido legal isso, deve ter sido interessante. Tá bom, mas você finge que acredita nisso, deixa ele. Bom, e o que acontece? E com isso, né, depois eu fui trabalhar num grande laboratório, que hoje é o maior laboratório da América Latina, fiquei 14 anos lá, e não tinha a parte de documentos que regia a nossa rotina, eram livros, não sei se vocês lembram, era Kahneman, livro grandão, Lenette, livro grandão, aqueles books que tinham do Berger, enfim, tudo em inglês. Rose. Sim. O Marcos Vinícius conhece o Otobia. Então é isso. Eu sabia que é verdade. Eu comprei no brechó, tá? Eu comprei no brechó. Otobia foi na minha faculdade, tadinho. Vamos lá. Então, assim, todo esse tempo eu quero mostrar por que eu estou falando tudo isso, por que eu estou dizendo que eu estou esse tempo todo na microbiologia, né? Porque muitas coisas aconteceram. Quer dizer, enquanto a gente não tinha um documento, a gente só tinha um livro que regia, era a nossa Bíblia. A gente tinha que ler aquilo, saber o que vai fazer com aquilo. Depois chegou os documentos, que deve ter sido lá para o final da década de 90, né? E chegou também a primeira automação, que foi o Vitek 1. Então, quer dizer, veja, foi uma evolução, né? Embora demorada, mas aconteceu. E depois e os meios de culturas antigamente eram feitos dentro dos laboratórios, antigamente, hoje é uma realidade no mundo veterinário. E aí que eu também quero entrar um pouco. Então, veja, houve uma evolução nisso tudo. Então, eu saí da área humana já no top do top, embora eu ainda não tenha mexido muito com aquele filme Ray, né, que está sendo magnífico, mas eu já cheguei numa automação, já cheguei nessas resistências todas que a gente tem visto, esses mecanismos todos. Então, realmente ficou... Acho que não tem mais... Se ainda tem para onde ir, eu não sei como é que isso vai acabar. Porque a bactéria está muito mais além da gente, ela é muito mais inteligente do que a gente. Vem um antibiótico, ela já está lá na frente, ela já criou resistência. Os últimos que chegaram aqui já chegaram com um nível de resistência de 8, 10, 15% de resistência. Os últimos que chegaram. Então, quer dizer, está complicado. Então, assim, quando eu fui para a VET, eu falei assim, chega de humano. Quero ver o seguinte, eu tinha curiosidade de saber se realmente no mundo VET tinha um laboratório de microbiologia. E como eu já conheci um laboratório que já tem muitos anos no Rio de Janeiro, mais de 25 anos, eu cheguei e perguntei, vem cá, tem microbiologia? E tem. Eu posso conhecer? Posso. E fui lá conhecer a microbiologia. Era aquela microbiologia, quando eu entrei, parecia que eu estava entrando lá em 1988, que era todas as placas sendo feitas lá, sem controle de qualidade, né? Era mês de cultura ali, era aquele bico de bunce com aquela bancada. E eu falei assim, gente, mas como é que vocês conseguem, né? Porque eu já estou naquele nível que eu achava ali que eu não ia nem conseguir. Como é que eu consigo voltar 30 anos atrás e mexer com isso? Não sei. Eu fiquei meio apavorada, mas tudo bem. E eu conheci e tal. Quando foi mais tarde, eu recebi o convite, então, para montar a minha microbiologia no meu padrão, o laboratório me deu uma carta branca muito boa, tudo que eu pude botar lá dentro, com muita dificuldade, porque, veja bem, o laboratório pode ser grande, pode ser antigo, é um dos maiores laboratórios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E vou dizer uma coisa para você, é muito difícil, porque eles não têm... O plano de saúde está chegando de uns 3, 4, 5 anos para cá. E plano de saúde nem todo cachorro tem, nem todo pet tem. Então, quem na realidade ostenta, né, ajuda um laboratório é o plano de saúde. Ninguém mais faz, dificilmente você faz um exame particular. Você tem vários planos de saúde, então a quantidade é muito grande. No mundo VET, não é assim. Você faz o exame e você paga na hora. Faz o exame e paga na hora. Não tem outro jeito. E agora, de uns anos para cá, chegou os planos de saúde. Mesmo assim, é muito pouco.
Então, com tudo isso, dificulta um pouco o nosso acesso a uma automação, por exemplo. Eu tenho lutado bastante por uma automação. Mas sempre vai encarecer o exame, e, de repente, o nosso cliente, o veterinário, ele vai fugir do nosso laboratório, que ele vai para um laboratório que cobre mais barato, para ele poder ganhar um pouco mais naquele exame com o cliente, porque nós temos uma tabela para o veterinário, para o nosso profissional veterinário, que, então, com essa tabela, ele, lógico, vai colocar o preço dele para o cliente. Não é, nossa tabela não é para o cliente, para o paciente, vamos dizer assim, né? Nossa tabela é para o cliente, nosso veterinário. E aí, mas eu tenho tido do melhor daquele laboratório. Eu pude colocar uma cabine de biossegurança, que é importantíssimo você fazer um antibiograma ali dentro. Eu pude ter placas compradas, confeccionadas, com certificações, né, de cepas, ATC6, todas elas têm controle de qualidade de todos os tipos, você recebe um certificado no COSPLAC, não tem contato manual. Gente, isso é a microbiologia. Isso é uma microbiologia. Então, assim, essa coisa de fazer o MEI para baratear os custos de um exame, eu entendo, mas eu sou microbiologista, eu tenho que entender eu tenho que fazer com que o meu setor tenha a minha cara e até onde eu posso ir. Eu sei que eu ainda não posso chegar numa automação, mas eu quero deixar a minha microbiologia de uma forma que eu consiga ter uma qualidade de trabalho para dar. Eu estou falando do mês de cultura, porque a gente vai falar rapidamente, assim, eu falei rapidamente dos meios de cultura, porque o mais importante é o milirrinto. Então, veja bem, gente, só para a gente fechar essa introdução, para a gente começar a apresentar o documento, veja a importância da gente ter um padrão de organização da nossa rotina. Todo mundo tem que trabalhar igual. Não adianta dizer que eu faço isso, faço aquilo, eu testo isso, eu testo aquilo, se vocês não tiverem padrões. Eu tive estagiários que saíram da faculdade e disseram assim para mim, olha, Rose, não, eu saí da faculdade assim, se tem aula sensível, se não tem aula é resistente. Né? E assim chega. Então, assim, o veterinário ele vem com os conceitos da faculdade. Então, a microbiologia veterinária nasceu há pouco tempo. É pouco tempo. Enquanto eu já estou há mais de 30 anos na microbiologia, já estou num nível bem alto, eles estão começando agora. E quando eu chego num setor que eu digo assim, meu Deus, eu tenho que voltar 30 anos atrás, cara, isso mexeu muito com a minha cabeça, mas foi uma maravilha, porque eu pude saber que eu consigo hoje fazer identificações ali, sem ter, lógico que não são identificações de muita complexidade, mas eu consigo chegar a um comum ali, né? Então, mesmo assim, quando eu tenho dificuldades, eu peço a gentileza de alguém fazer essa identificação e fazer também o TSA com os padrões de MIC, porque muitas vezes você pode ter falhas também no seu disco, na sua placa, né? Quando você não tem uma placa que é comprada, que é com controle de qualidade. Então, eu volto a dizer, é importante você ter um milirrinto de boa qualidade, senão você não vai conseguir sinergismo, você não vai conseguir ver o crescimento dos halos da maneira adequada como tem que ser. E não adianta botar 25 antibióticos dentro de uma placa de 150. Outra coisa importante. Bom, vamos lá logo começar? Para a gente conhecer. O meu objetivo aqui é que meu caro, querido VET conheça este documento e que, a partir de hoje, ele comece a seguir o passo a passo desse documento e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu comecei aí só com essas figuras aí, em relação... Porque o CLSI, ele traz... outra coisa, o CLSI humano, com que eu trabalhei muitos anos antes de chegar ao BRCAST, né? O CLSI humano traz apenas a espécie humana, né? Agora, você imagina o CLSI VET. Ele traz equinos, ele traz gado, com uma referência importantíssima para mastite, tá? Ele traz para suínos, ele traz para as aves e os nossos queridos pets. Então, veja bem, é como se fosse um CLSI para cada um, gente. Imagina a situação. E estamos aí, né? Eu aqui de braços cruzados, mas assim, meu braço cruzado é da indignação mesmo. Mas vamos lá, vamos passar aqui o próximo slide. Então, a pergunta é essa. Você conhece o CLSI VET? Você já ouviu falar no CLSI VET?
Você usa o CLS-VET? Então, vem comigo. Então, aqui, o CLSI significa Clinical Laboratory Standards Institute, é o Instituto de Padrões, a gente sempre vai estar falando essa palavra aqui, padrões clínicos e laboratoriais. Temos que padronizar a nossa microbiologia, tá? Isso é importante, todo mundo tem que falar a mesma língua, e eu não estou vendo isso. Vamos lá. Ui, socorro. Vamos lá. Aqui é o site do CLS-VET, ele está gratuito, tá? A 6ª edição. E a 6ª edição não porque são 6 anos, porque, veja bem, para você ver esse monte de animais aí, fazer os testes com eles, é de 3 em 3 anos que sai uma edição nova, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa é a carinha, né, inicial do documento. E qual é a finalidade dele? Mais uma vez, padrão de qualidade nos testes laboratoriais em todo o mundo. Então, entenda que isso não... Hoje, o que eu sinto, que eu estou numa torre de Babel, cada um falando uma língua. Seja o melhor laboratório do Brasil, como o laboratório ali da esquina. Isso não pode acontecer, tá? O CLSI, ele é uma organização sem fins lucrativos, tá? Ele, quando a gente fala que ela é interdisciplinar, é porque ela pega especialidades de vários locais do mundo e várias especialidades para trabalhar com ele. E eles vão fazer o quê? Desenvolver os padrões e as diretrizes desse trabalho para que você possa, né, dentro da comunidade de saúde, todo mundo ter o mesmo consenso, a mesma raciocínio. Então, veja a importância. Ele reúne esses conhecimentos em todos os laboratórios do mundo. Vocês vão entender o que eu estou falando isso. Tudo isso para manter a eficácia do seu trabalho. Esses documentos que a gente vai falar agora são documentos que estão sempre passando por avaliações, modificações periódicas. Então, tudo isso para acompanhar os avanços, não só tecnológicos, os avanços também das bactérias, né? Porque não pensa, a bactéria é um ser vivo. Só que esse ser vivo, parece até que ele pensa, né? Mas ele está ligado ali na situação. Se vem um antibiótico lá e começa a matar a família dele, ele fala, peraí, não, vamos fazer um mecanismo de resistência aí, vamos parar com isso, cara. Então, ele para, ele consegue, enquanto ele está trabalhando com isso, a gente não tem mais antibiótico para trabalhar com ele, e começa um nível de resistência muito grande. Bom, esses documentos são elaborados por quem? Quem são esses caras que estão atrás desse documento aí? Cara, é um comitê de especialistas e de voluntários. Aliás, fechou agora, dia 29 de agosto, a inscrição dos voluntários para trabalhar nesse documento. Então, são documentos que são feitos por especialistas, tá, de várias áreas, vocês vão ver aqui, tá, de vários países, e eles se voluntariam para participar, seja como autores, contribuintes do processo, fazer revisão, comentários, etc. Isso aqui é uma listinha, que lógico que vocês não vão ler tudo isso, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui é o comitê, tá? Olha quanta gente trabalhando aqui, tem gente do Canadá, da Alemanha, eu não sei exatamente que tamanho está aí para vocês, mas para mim está tão mínimo que eu não estou enxergando nada. Até porque meu óculos também está um pouco fora da validade, mas vamos lá. Não, está pequenininho mesmo. Mas enfim, é só para mostrar que todo esse povo aí, tá, que vem de vários países, tá, eles estão aí para fazer, exatamente, uns trabalham com os pontos de corte, outros trabalham com os testes de antibióticos, e cada grupo trabalha. Tem veterinário, tem farmacêutico, tem biólogo, tem biomédico, tem médico, tem de tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aí tem um subcomitê. Esse subcomitê é justamente para tratar desses testes de antibióticos veterinários, dentro da veterinária, tá? E ele revisa, então, esses dados, revisa através de fontes, de estudos feitos em locais. Pô, será que está funcionando agora? Será que não está? Será que esse antibiótico ainda está exclusivo para esse animal? Será que não pode usar em outra parte, na urina, enfim, eles estão ali para isso. Então, assim, ele dá um exemplo. Por exemplo, quem trabalha com isso e como que trabalha com isso? Eles primeiro trabalham todos esses antibióticos in vitro, ver como é que é o comportamento deles, trabalham com a farmacocinética, a farmacodinâmica. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, pedir para o Micromeio alguém para falar de PK/PD, pelo amor de Deus.
um troço que eu não sei explicar, por mais que eu já veja. Já estamos providenciando isso, que a gente já viu que é uma curiosidade, uma necessidade que todo mundo fala com a gente. Com certeza, com certeza. E na área VET, então, muito mais. Então, são pessoas que participam de estudos clínicos para justamente estabelecer métodos desses testes, enfim. Então, todos esses detalhes são importantes para quê? Para estabelecer pontos de corte desses antibióticos. Então, eles desenvolvem esses padrões, enfim, os pontos de corte, como eu disse, e as categorias interpretativas, sensível, intermediário, e ainda a CLS ainda usa o intermediário, mas a gente já sabe que o intermediário ele aumentando a exposição dele, quer dizer, ele é um sensível, com cuidados, sensível com algumas coisas que você pode fazer, aumentar a dose, aumentar o tempo. Aí vem o tal do PKPD, que vai ajudar aí. A responsabilidade desse subcomitê, né, veterinário, né? Então, ele tem várias profissões, como eu disse, entra também a parte do governo, entra a parte de indústria, quem trabalha com indústria, né? Então, laboratórios de microbiologia, agências governamentais, área de saúde, educadores e farmacêuticos, enfim, é uma grande gama de gente trabalhando com isso, tá? Não é qualquer um. Mais uma vez aqui falando da responsabilidade, esse desenvolvimento de métodos, ele que vai fornecer os parâmetros. Então, veja, tudo que eu vou apresentar agora nas tabelas, que a gente vai ver algumas, não podemos ver todas, não tem como, é muito grande, mas é para vocês entenderem que isso tudo não vem assim, não foi fulano de tal que chegou lá e resolveu fazer um documento e diz que é assim, pronto, acaba. Não, é estudo geral, é estudo do mundo todo. Entendeu? Como é que o VET se comporta aqui, lá no sul, no sudeste, enfim, ele está ali estudando todo esse comportamento de antibióticos dentro dos animais. E eu gosto de lembrar novamente, a gente tem que dar muito valor a esse documento, sabe por quê? Como eu falei, o CLSI humano é uma espécie só, tem aquele e acabou, não precisa entrar em conversa. Agora, aqui não, o que funciona no equino não funciona no bovino, o que funciona na ave não funciona nos suínos. Então, veja bem a dificuldade que tem para fazer. Então, eu entendo, né, quando eu me candidatei para trabalhar no BR Cast VET, né, com a doutora Terezinha, eu me lembro perfeitamente que a maior problemática nisso era uma verba enorme que tem que ter para você trabalhar com várias espécies, não é uma só, são várias. E muita gente para trabalhar nisso. Não vai ser muito fácil, não, mas vamos lá. Já começou, importante isso, já começou, então vamos ver. Outra coisa também, e que esse subcomitê, ele, então, formando tudo isso, ele vai trabalhar com os laboratórios de diagnóstico. Então, o que ele faz? Esse documento não é para ficar entre eles, é para ser jogado aí para o mundo todo. Quer dizer, todo laboratório de diagnóstico veterinário, né, tem que ter esse documento para poder seguir, parametrizar a sua rotina. Isso é importante. O cuidado do paciente não é qualquer coisa, né? Então, isso é importante ter esse estudo desses agentes microbianos para cada espécie e ser utilizado corretamente. Tá? Bom, aí a gente pode passar, porque a gente vai falar, é o que eu já falei agora há pouco tempo, é só tirar mais algumas coisas. E o que acontece? Então, quem vai usar esse documento, ele tem que reconhecer que esses métodos que são descritos, ele tem que ser padrão. Logo, esses testes, eles são testes de sensibilidade, eles têm que ser testes de rotina. Então, a gente vai separar isso em grupos, tá? Outra coisa, tem alguns testes comerciais que são utilizados pelos VETs, eu já vi por aí, mas os testes comerciais tem que ser um teste validado por vocês, mas dentro de um padrão CLSI. Continuo fixando isso. Porque por exemplo, esses testes comerciais usados na medicina veterinária podem não te demonstrar o resultado, né, equivalente aos usados de método de referência. Você tem a referência do CLSI, usa um método porque o cara resolveu vender isso para você, diz que é barato, que você consegue chegar na identificação. Caramba! Mas se não for dentro do padrão CLSI, vai dar... Só uma pergunta agora. Você falou métodos comerciais. Você está falando de quê? De automação?
Não. Não é automação. Eles nem chegaram lá ainda. Quer dizer, automação não. Eu digo Não, assim, mas são seria o kits, quê? Disquinho? kits Fita? fantasiosos que usam. Sabe aqueles kits o veterinário ele vem muito com os kits lá da faculdade, né? Porque na faculdade a gente faz um kit assim, assado, então a gente trabalha com esse kit. Beleza. Só que ele precisa ter uma padronização, eu continuo voltando nisso. Então, quando ele for validar o kit dele, está dentro dos métodos de referência que é utilizado no CLSI, né? Então, ele tem que ter uma referência para usar o kit dele. Então, assim, eu não sei exatamente, eu já vi alguns kits montados, né? Para antibiograma? Também, mas eu vi muito mais para identificação. E para identificação, eles têm vários kits para isso. E agora, Talvez o problema... aquela aranha, ainda vem de aranha, não sei se... Nossa, a aranha, olha só, a aranha, desde que... Eu me lembro da aranha. Tá vendo como é que tu se lembra da aranha? Vendo? Entreguei a minha idade agora. Entregou. A aranha, gente, não é o bicho, não, tá? É porque são antibióticos, né? São perfis de antibióticos que ficam grudados em uma... Como é que é o nome daquele plástico? É como se fosse aquele de transparência, acetato, tipo um acetatozinho. Enfim, ele já vinha, você colocava na placa, a cintura assim, igual uma aranha. Assim. É igual aqueles prensadores também, né? Aqueles que ficam, se lembra? Eu nem sei se vende isso mais. Horrível. Eu não gostei disso. Mas olha só, hoje em dia, eu pensando bem, essa aranha não é uma coisa tão problemática, não. Desde que ela tenha, né, os 15 testes, né, que pode ter dentro da placa, eu acho isso importante. O que não pode é botar 20, 25 antibióticos ali. O que tem, eles botam. Eu já vi isso. Né? O que tem, eles botam. Botam tudo lá e depois vê o que dá. Sem uma padronização. Será que isso usa para enterobactéria? Será que isso usa para cistáfilo? Não sei. Porque está tudo junto. Você vai falar aí também das drogas, porque chegou no meu conhecimento de que tinha lugares que estavam usando drogas que não são de VET para VET, porque você tem drogas específicas para fazer antibiograma de veterinária, né? Que não são usadas para o humano. É isso, mas aí é que tá. Depende da droga. Tem gente, por exemplo, usando um Astreonam, que eu não sei de onde tiraram isso, para dentro de um VET. Eu acho que se eles estão olhando o BRCAS, é isso que é o problema. Eles estão olhando o BRCAS humano, mas isso eu vou falar no final. Vamos lá. Bom, beleza. Mas eu vou mostrar exatamente o que você está falando aí. Por exemplo, como ele é um documento americano, então está aí o FDA, tá? Que ele não vai dar pré-aprovação ou autorização qualquer, tá? Dentro de testes comerciais que não estão lá permitido nos métodos de referência do CLSI. Ponto. É isso. Tá? Então, ele já tem um órgão lá que fala isso. Não vou. Então, cada um usa o seu, mas valide o seu, mas dentro dos métodos de referência do CLSI. Não como quiser. Então, ele fala que não há regulamentação ainda, né, que se aplique a laboratórios, porque, veja bem, gente, o veterinário ele não é regido pelo Ministério da Saúde. Ok? O veterinário ele é regido pelo Ministério da Agricultura. Tá? Então, quer dizer, como, né? E a gente está tentando, e a gente fica forçando, né, que ele venha e tenha que trabalhe como nós trabalhamos, que nós somos regidos pelo Ministério da Saúde. Eles são da agricultura, gente. Então, eu entendo perfeitamente a confusão. Né? Então, independente de ser saúde, independente de ser agricultura, todos são da saúde. A saúde do pet é saúde. Até então, porque vamos padronizar. Esse conceito único, né, de saúde do One Health não deveria, né? Deveria já fazer parte da... Por isso que lá, por exemplo, isso, né? Na verdade, o One lá Health... nos Estados Unidos é o FDA. Lá no One Health, justamente o One Health é justamente que tudo está interligado. Seja animal, humano e ambiente. Então, deveria... E aí, quando você tem parâmetros de que um pedaço é regido por um pedaço, outro pedaço é regido por outro órgão, o conceito de One Health ele se perde no meio, né? Pois é, você vê aqui, os pontos de corte específicos para veterinário, não são definidos por agentes reguladores.
Não dá para ser. Tem que ser o quê? Um subcomitê de teste de sensibilidade antimicrobiana veterinária, CLSI. Se cada órgão entrar lá e dizer, eu vou fazer... Não adianta, gente. É padrão. Vamos botar isso na cabeça para vocês entenderem por que meus antibiogramas saem e o pessoal pensa, mas por que não foi testado isso? Nossa, falei, calma, vamos ver. Então, vamos entrar nas tabelas logo para a gente entender o que a gente está falando. Eu fiz uma apresentação e um conselho, né, para que todos usem o CLSI a partir de hoje. Procure os documentos, é gratuito. Entra lá, depois eu volto de novo lá no org, lá no site, para vocês entrarem e ver. Veja bem aqui que curiosidade, nós estamos na 6ª edição, 2023, tá? Esse da 6ª edição substitui a edição anterior, que é a 5ª edição, em 2020. Enquanto que o CLS humano continua, todo ano. Isso quando não tem no meio do ano uma aparição qualquer de um documento complemento. Mas todo ano. Olha aí o animal. De 3 em 3 anos. Claro, gente. É como eu falei, são várias espécies. Como é que não dá para fazer um documento? Quando ele acabar de fazer as espécies, já tem que começar tudo de novo. 3 anos? Imagina. Então, vamos lá. Então, vamos entender. O que é o uso dessas tabelas que eu tanto falo, né, que tem que estar lá? Então, na tabela 1, que a gente vai ver agora, os agentes microbianos que podem ser considerados como teste de rotina. Então, são aqueles primeiros antibióticos que podem ser utilizados, né, que já é de rotina, não precisa ser exclusivos, não precisa ser passivos, ativos, enfim, eles estão lá para serem usados. Então, esses antimicrobianos dessa tabela sempre também vai ter aprovação das organizações reguladoras, relevantes, enfim, conscientes. Essa tabela também tem, também, lógico, que é para tratamento e o controle dessas doenças. Mas a primeira tabela, essa 1, eu vou dizer para você o que é. Vocês vão cair para trás. Ai, que pena, está tão pequenininho. Mas vamos lá. Está pequenininho mesmo. Vamos lá. Eu tenho aqui na tabela 1, o que ele quer dizer? Que minha tabela 1 é dos agentes microbianos que pode ser utilizado em rotina. Beleza. Só que eu tenho o grupo A. O grupo A são de antibióticos específicos, são pontos de corte específicos para veterinária. Aí você tem aqui a ampicilina. Pô, mas a ampicilina também é humano. Mas ele já está como específico também para a veterinária. Então, já foi testado, comprovado, estudos clínicos, o mundo inteiro, aqueles caras todinhos estudaram isso, não resolveram botar isso à toa, não. Agora, veja só, para suínos, temos ampicilina, temos uma cefalosporina, temos uma quinolona, temos o florfenicol, que é o clorafenicol, e uma penicilina. Olha só. Aí você vem para gado. O povo de mastite, gente, mastite é muito importante. Imagina um gado leiteiro ter uma mastite. Você acaba com a produção de leite toda, é um prejuízo absurdo. Então, vou ter uma tabela só para casos de mastite. Mas veja a quantidade de antibióticos, gente. Olha aqui. 1, 2, e agora que entrou a carnamicina, que nem isso de entrada. Os horses, né, os cavalinhos, olha lá, já tem um pouquinho mais. Os doguinhos são os que mais tem, né? São os mais próximos do humano, assim como os cats. Mas os cats têm umas certas coisas que tem alguns antibióticos que não podem ser usados nos cats. Agora, você imagina a cabeça do microbiologista. Meu Deus, eu boto isso ou não boto isso? Isso é dog, é cat... Você tem que ter uma tabela na parede, assim, qual é o tipo de amostra que vem, para você fazer... Tu tem noção disso? Que loucura! Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso abrir isso aqui, essa janelinha, para ver se aumenta a minha tabela? Mas aí vocês somem, né? Ou não? Cadê a voz da consciência? Pode não, tentar, se você mexer... Eu não sei. Ah, não. Olha que lindo. Agora eu posso ver melhor. Você está me vendo? Todo mundo me vendo? Para a gente fica igual. Para a gente fica igual. Fica igual? Então tá. Para mim ficou melhor. Só que eu não tenho mais a setinha para passar, mas eu acho que eu posso passar pelo teclado aqui. Vamos ver. Então, veja bem. Rose. A gente aqui, a setinha está aqui. Oi, fala. A gente não consegue ver a seta, tá? Não, eu estou vendo agora. Eu mexo aqui no mouse e ele aparece a seta. Ó, já apareceu. Mas a gente não consegue mas a gente não consegue ver. A setinha que você está falando do meu mouse? Isso. Isso, o que você vai mostrar com a seta, a gente não consegue visualizar a seta. Eu saí da tela cheia. Pronto, já foi. Pronto, cheguei aqui de novo.
Tá. Mas assim também não, tá? Essa setinha aqui debaixo do slide. Vamos lá. Então, assim, o quê, menino? Eu estava como estava antes, a gente não tá, não estava, mas a setinha a gente também não consegue ver. É só para você saber que a gente não consegue visualizar a seta de indicação do palestrante. Nossa, não, a gente aqui. Não. Tá não, bom. é. Então, vamos lá. Se for alguma coisa. Então, vamos lá. Então, você descreve. É só para vocês entenderem que a tabela, quando ela começa, a tabela 1, que fala de todos os antibióticos, tá? Eles são. Eles têm os primeiros, aquela primeira parte de antibiótico que pode ser usado sem medo de ser feliz, sabe? É aquela primeira parte. Então, tem o grupo A, que é esse que eu estou falando, mas veja bem que cada coluna é para uma espécie de animal. Veja aqui, gente, aves. Aqui, não tem nenhum. Peraí que tem a continuação ainda da tabela 1, tá? Mas até agora não tem nenhum. Veja bem, no grupo A. Como é que vai tratar a ave, gente? Não sei. Aí os silvestres têm que se virar nos 30. Aí vem aqui, continuação da A, mesma coisa, tá? Os suínos, o gado, o pessoal da mastite, ó, apareceu mais um aqui de mastite. Aí, nos pássaros, só vai aparecer o primeiro antibiótico, tá? Considerado de rotina, vai ser do grupo B. E o grupo B, tá? São antibióticos que eles têm pontos de cortes para não uso rotineiro, mas sim para uma segunda etapa. Sabe aquelas tabelinhas que se lembra do SLS nosso humano, que tinha aquele... O BRCast também tem, né? O grupo A, que é aquele que pode usar tranquilamente aquele grupo A, beleza. O grupo B é o grupo B que você já tem uma certa restrição, né? Tem uma certa restrição, mas pode ser utilizado, né? Mas tem uma restrição. Tipo assim, se o grupo A todo for resistente, então você entra com o grupo B. Então, veja que linda essa organização para evitar exatamente o que tem hoje, que são essas resistências. O pessoal já está usando antibiótico do grupo D de dado. Não, gente, o grupo A está tudo sensível, vai usar o grupo D para quê? Então, essa é a regrinha básica para se usar os antibióticos. O grupo A vai na frente. Se tudo tiver resistente, aí você vai ver o grupo B. O que tem do grupo B para ser utilizado? Cara, isso é muito importante. Isso chama escalonamento de antibióticos. Você vai escalonar o seu antibiótico onde você vai usar. Então, aí vem a explicação. Os agentes microbianos listados no grupo B, que é só aquele restinho que vocês viram ali, são considerados pelo subcomitê, né, como escolhas secundárias a serem consideradas, apenas quando tiver resistência do grupo A. É lógico que na hora de eu fazer um antibiograma e relatar um antibiograma, eu vou jogar geral lá, vou botar geral ali, A, B, com C, com D, vou botar. Mas o veterinário, o clínico, na hora de fazer a sua prescrição, na hora dele fazer o tratamento, né, ele tem que ver isso. Se o grupo A tem sensibilidade, use o grupo A, pelo amor de Deus, não vai direto para o E. Não façam isso. Por isso existe um documento, para vocês seguirem esse documento, para entender como é que funciona. Porque nem sempre a gente tem conhecimento. Quem é o grupo A? Está aí. Está aí a tabelinha de quem é o grupo A. Então, assim, é quase que um apelo. Porque o que eu tenho visto tem me assustado bastante. Que, aliás, foi o que fez eu sair da área humana. É quando você não tem mais antibiótico para testar. Rose. Né? E você vê o paciente na óbito toda hora. Rose, é isso que eu ia te perguntar. Acontece no VET, como no humano, passa o antibiótico, né, manda a amostra e já coloca amplo aspecto, já ministra uma droga bem ampla, né, e espera o antibiograma sair, né? Então, isso acontece também em VET. O que acontece muito é isso. Como ainda o VET não tem a noção muito bem explicada desse documento, ele usa o que ele está acostumado, o que ele vê, do que é oferecido a eles. Eu já contei para vocês me chamaram, uma VET, amigona minha, Rose, está tendo um lançamento de um antibiótico, vem, vai ter festinha, traga o seu cachorro, balão, biscoito. Eu falei, nossa, sério? Aí eu fui lá, né?
Levei minha cachorrinha, inclusive, estava lá, festinha, e veio o cara para dar palestra do antibiótico que estava saindo do forno, que chama Marbopet. O Marbopet é uma marbofloxacina, que é uma quinolona de terceira, tá? Que é única, estritamente veterinário. Eu falei, mas por que essa festa toda para usar uma quinolona? Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu fui conversar com o cara, não, porque não sei o quê, porque vai, papo de vendedor. E o veterinário, ele recebe muito gratuitamente aquelas amostras e começa já por aí. O bichinho está lá, está com uma infecção urinária, alguma coisa parecida, entra com o Marbopet. Gente, o Marbopet vende em pet shop, onde você vai comprar biscoito, ossinho, tem lá pendurado um Marbopet. Entendeu? Então, isso é muito grave, porque o veterinário ele prescreve o antibiótico VET e é comprado em PET. Rimou. Você vê que perigo que está isso. E é o lançamento. É de última moda, último É o que está acontecendo agora com os carbapenêmicos. Eu não gosto nem de falar, que dá vontade de chorar. Vamos lá. Vamos continuar lá na tabela 1, agora vamos para o grupo C. Aí, grupo C para suíno. Então, gente, o esquema é o mesmo. Grupo A está com resistência, vai para o B. O B está com resistência, vai para o C. Tá? Então, tá aí, ó. Grupo C, aí tem os suínos, tá? Mesma coisa, né? Aí entra já outros antibióticos aqui para cada uma das espécies. Olha, que cães e gatos estão bem a beça, né? Ainda mais nesse grupo C, que está cheio de antibióticos para usar. Por enquanto, ele está falando dos antibióticos testados em rotina. Ninguém está falando que é para estafa, que é para BGE, ninguém está falando isso não, tá? Por enquanto, está falando o grupo de antibióticos testado nas rotinas, tá? Que pode ser utilizado pelos VETs. Então, tudo que está aí, testado, comprovado, randomizado, rezado, abençoado, qualquer coisa, está lá. É um trabalho que foi feito e está lá. Então, vamos lá. E, então, é aí que ele fala. Então, quer dizer, os compostos que estão listados no A, B e C, né, então, são aprovados para a agência reguladora. O cliente do laboratório ele é responsável por esses compostos, dessas categorias. Ele é responsável pelo que ele está passando. Então, é aquele negócio. O grupo A não, vamos logo para o grupo C, sabe? Porque aí eu já comprei uma quinolona de terceira e manda ver. Não façam isso, porque quando ele precisar dessa quinolona mais tarde, não vai ter, como eu vejo hoje. Meu Deus, não nem de falar. Continuando na tabela 1 ainda, olha lá, ainda tem o D, tá? O D para todas as categorias. E tem o E. O E está lá. Eu vou ter que só aumentar aqui um instantinho. Eu espero que não atrapalhe, mas vamos lá. Sim. Porque o D, eu sei que vocês não estão vendo a setinha, já entendi. Mas aí vamos lá. Acompanha ali comigo. Os suínos ali, por exemplo, na primeira coluna ali, né? Você tem o D e o E. Veja bem, gente, o que está no E. O que é o E? O E é assim para usar em última instância. O E tem um sulfatrim, cara. Um sulfatrim tão inocente, está lá no E. Que para o humano, porra, tá de primeira. Então, isso tudo tem que entender. Seguir o BR-CAST nesse momento para humano não vai ser adequado para tratar o seu animal. Então, por quê? É tudo muita coisa diferente aí. Eu vou mostrar para vocês, então, os pontos de corte. Tá? Então, você vê aqui, mais uma vez, grupo D e E. Tem antibióticos aqui, obviamente, que não tem para a gente aqui no Brasil. Tem que lembrar que esse documento ele é americano, tá? Então, vocês não vão encontrar aqui no Brasil. Tá? Veja a vancomicina aqui. A vancomicina para os cavalinhos, os dogs e os cats, olha aí. Está na última instância. Na automação, acha? Hã? Sem fazer propaganda aqui, na automação, acha? Você tem antibiograma para VET. Sim, não, eu estou sabendo que tem, estou sabendo. Mas eu continuo dizendo. Quem quiser procura, mas existe. Não, com certeza. Tem que saber se existe no Brasil. Não adianta fazer um antibiograma com um antibiótico que não tem disponibilidade para você comprar e fazer, isso, né? Aí é outra coisa. Isso. Entendeu? Então, a pramicina. Não sei nem o que é isso.
né? Então, você tem que ter cuidado para ver esse tipo de coisa. Então, esses grupos são importantes estar aí, porque é exatamente isso. Somente, o grupo E, somente os isolados que estão resistentes no A, B e C, está escrito ali do ladinho ali, né? É que pode ser usado o D e o E. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, aqui é o que eu acabei de falar, né? O grupo E pode ser usado tipo extra, né? Nos Estados Unidos, então, é extra, com regulamentação, aí tem até lá uma certificação lá qualquer de Animal Medical Drug, não sei das quantas, tá lá. Tem ali o veterinário tem que assumir essa responsabilidade, cara. Porque ele dali está dizendo com um extra rótulo, olha só que loucura. Isso, o grupo E, aquele que eu vi ali da vancomicina ali. Então, vamos lá. Bom, aí vamos para a tabela 2. Então, aí tem a tabela, tem a 2A e a 2M, são testes para grupos de organismos. Então, tem testes recomendados, tem recomendações de controle de qualidade de rotina, tem comentários para cada um deles. A gente não vai poder falar tudo, inclusive, eu até sugiro... Bom, vamos entrar primeiro neles, para depois eu fazer a sugestão. E, então, tudo isso aí, né, a gente vai ver agora os pontos de corte com disco de fusão. Eu não vou falar de MIC, tá? Não vou falar de MIC agora. Tá? A gente pode falar isso em outro momento. Mas vamos falar da realidade. A gente tem que pensar que a realidade do VET não é o MIC. A realidade do VET hoje não é automação. A realidade do VET hoje é um disco de fusão na placa em cima da bancada com bico de Bunsen. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Por isso que eu estou indo muito devagar e estou querendo focar na minha realidade, que é a realidade de tantos outros laboratórios veterinários. Né? Eu também custei a entender isso, né? Mas é isso mesmo, é que eu vivo isso, então eu posso falar. A mesma coisa acontece na tabela 3, a 4 e 5, tabela 6 e a tabela 7. Né? Então, vamos entrar logo neles. Então, vem a nossa primeira tabela. É a tabela dos pontos de corte da família Enterobacteriales. Tem que fazer esse nome. Então, tudo aqui, nesse primeiro quadrantezinho aí da esquerda em cima, ele está falando aonde tem que testar esses meios. Que meios tem que ser utilizados, qual é a temperatura que tem, qual é a turvação que você tem. Do lado direito, o quadrinho do lado direito, está falando do controle de qualidade. Eu também não vou falar muito do controle de qualidade agora, porque também é outra extensão muito grande. Vamos falar aqui agora do que interessa, ali, da bancada ali. Você está com o exame ali, está fazendo, o que você vai fazer? Então, assim, ele mostra aqui alguns comentários, que eu até traduzi, eu acho. Ah, sim, isso. Então, nessa tabela 2A que nós vamos começar, que são das Enterobacteriales, as Enterobacteriales é aquela família toda, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, tá bom? E demais. Então, quais são as condições para você fazer esse teste? Veja bem, use isso como uma bíblia, gente. Está mandando, faça o que está mandando, porque todo mundo trabalhando assim vai trabalhar igual, vai trabalhar com padrão, com qualidade, tá? Então, pensa no seu cliente, que é o seu VET, né? Pensa no seu paciente, que é um PET. Tá? Então, vamos lá. Meios de cultura, para difusão em disco, milirrento. Tá? O milirrento é importantíssimo que ele seja realmente não confeccionado dentro do seu laboratório, e sim comprado. Tem todo um porquê disso. Vocês vão entender isso, né? O inóculo também, a suspensão da colônia que você bota lá naquela salinazinha para fazer o TSA, né? TSA, teste de sensibilidade de antibióticos. Então, tá lá. Então, o padrão, existe um padrão para isso. É uma escala que chama do McFarland. Esse cara inventou essa escala chata aí, que a gente tem que achar como é que faz. Ah, meu pet ali atrás. Ah, que bonitinho. Bom, aí, o que acontece? O McFarland 0,5. Aí, como diz um estagiário meu que eu amo de paixão, ele assim, aguinha de coco. Eu falei, depende. A aguinha de coco, se for aquela bem... Você acabou de abrir o coco, depois ela começa a turvar. Então, olha só, é uma escala, que isso vende essa escala, tá? Essa é a parte comercial que você pode ter, que você pode confiar, são as escalinhas que tem. A que a gente usa para inóculo, para fazer o teste de sensibilidade, é o McFarland 0,5. Então, você vai lá com o tubinho, né? Com outro tubinho, vai lá, chegou? Cadê aqui? Faz de conta que tem 2 tubinhos aqui, o tubinho do McFarland e o tubinho do seu inóculo.
Então, vai lá, equipara, vê se você conseguiu chegar nesse ponto de turvação, que vai ser o melhor ponto. Você não pode botar muita colônia, porque o crescimento vai interferir na formação dos halos, vai interferir dentro da sua placa. Não façam isso. Então, tenta usar um nível de turvação com escala, que você vai chegar num teste preciso. A incubação sempre 35, mais ou menos 2, e o disco de fusão para enterobacteriais de 16 a 18 horas na estufa, nessa temperatura. Tá? Até aí não é novidade para ninguém, mas eu estou falando que existe um padrão para isso. Ah, minha estufa é 34,5, sim, mas é mais ou menos 2, então está dentro. Sabe? Então, você tem um padrão para você seguir. Ah, minha estufa hoje foi a 38. Pelo amor de Deus, assou as bactérias todas. Então, tem que prestar atenção nisso. São detalhes, mas são importantes. Ainda na tabela 2A, aí o que estava lá escrito, né, tudo em inglês, eu dei uma traduzida aí e fiz um condensado, só para vocês entenderem o que eles falam. Para cada tabela, eles colocam isso. Para disco de fusão, dentro de um milirrinto, tá? De 140 ou 150, o teste máximo 12 discos. Tá? 12 discos. Aí vem a história da aranha. Pô, mas e se eu posso fazer uma aranha de 12 discos? Pode. Eu acho que a aranha, antigamente, ela era uma aranha muito mal feita, né? Vivia contaminando a placa, é uma coisa horrorosa. Hoje, a aranha que eu peço para fazer, a aranha ela vem muito perfeita, muito certinha. Ela vem embalada individualmente, com todo o controle. Eu não tive nenhum problema ainda com ela. Eu estou usando, tá? Eu estou usando a aranha. Você vê como é que eu voltei o tempo, né? Para você ver quanto tempo que eu voltei. Eu estou no século XXI, em 2023, e estou trabalhando no século XX, lá em 1998. Não, 88. Olha que desgraça, gente. Então, a gente, só por causa disso, a gente tem que ter alguém para seguir, você tem que ter uma Bíblia para seguir, não tem como fugir disso. 12 discos, não me botem de 27 discos numa placa, pelo amor de Deus, que você vai dificultar tudo ali, você vai estragar o seu exame. Tá? Então, tá ali. E na placa pequena de 90, né, você pode botar até 6 discos. Então, atenção para quando fizer teste de sensibilidade de um streptobeta num H-sangue, né? Ou então um complemento, você pode usar como complemento um milirrinto, mas são 6 discos. Tá? É o melhor que você pode fazer, porque você precisa medir os discos. Alguém sabe o que é isso? Medir os discos, botar aquela reguinha? Pois é. Não é aquele negócio que tem halo sensível, tem halo resistente. Porque na hora de pegar uma penicilina no estáfilo, eu quero ver quem é que vai dizer que está resistente aquilo ali. Um halo desse tamanho, está sensível. Vai medir, não chega nem a 20, 25. É desgraça. Então, tá aí. Os discos, então, devem ser colocados. E mais, ainda tem que ter a distância certinha. Tá? Essa certinha de 24 milímetros, entre o centro do disco de um ao centro do disco de outro. Olha bem isso, a situação. Então, a aranha é bom porque ela já delimita isso. E você, então, se alguém tiver Parkinson, aí vai conseguir fazer mesmo. Vai botar um disco perto, outro junto, vai ser aquela miscelânea, não vai dar. Não vai dar. Muita gente tem problema de visão espacial. Eu, no início, tinha um problema. Uma visão espacial, de você colocar aquele disco certinho ali, né, para fazer aquele círculo. Então, isso aí é uma coisa que você tem que... A aranha me ajudou bastante nisso. Eu confeccionei a aranha e eu pedi para fazer, e até hoje eles fazem para mim. Cada diâmetro dados de zona deve ser claramente mensurável, isto é, você tem que medir, botar régua em cima, medir essa zona, né? E você tem que sempre ver o diâmetro, sempre incluindo o diâmetro desse disco. Então, passa a régua por cima desse disco, pela metade. Isso aí a gente vai ver em uma outra ocasião. Só estou dizendo as regras que têm que ser utilizadas, tá? Aí ele fala, segura a placa de Petri alguns centímetros acima do fundo preto, iluminado com luz refletida, sempre vendo isso, é importante para você poder medir certo, corretamente, ver a margem das zonas, da área, se apresenta o crescimento óbvio, enfim. Sempre detalhar o olho, não precisa de lente, lupa, não precisa de nada tecnológico para ver isso, não. Você bota a régua em cima, mede e vai lá, vai fundo, né? Então, não precisa ser muito... dificultar muito isso, não. Essa tabela 2A, olha agora, vamos lá, agora vamos entrar na tabela. Aí, você vai lá, você vai ter que montar um perfil, né, só para enterobacteriales. A tabela 2A, ela vai estar organizada, olha como é que ela está organizada.
pelos pontos de corte específicos veterinários que vão estar listados primeiro por espécie de animal. Então, vamos lá. Eu tenho a tabela dos dogs, eu tenho a tabela dos cats, e cada... Cara, tu já imaginou? Voltando lá para o humano, o CLSI humano e o BRCAST, por exemplo, que é humano também, só tem uma espécie, é humano, então é geral para todo mundo. Mas aqui não, é uma tabela para cada um. É uma loucura. Então, assim, a ordem é essa. Primeiro cães, gatos, depois cavalos, bovinos, suínos, aves, e sempre vai estar seguido pelos pontos de corte por disco de fusão e o MIC também, que vai estar lá. E, olha, vocês vão encontrar um sombreamento na tabela de alguns antibióticos. Esse sombreamento cinza, que vai estar em algum desses antibióticos, é porque ele tem base de dados humanos que foram retirados do SLSI humano, que pode ser usado em veterinário. Então, olha só. Mas como tem humano em veterinário? Muito simples. Eles estudaram. Está lá aquele comitê, aquele bando de gente que eu mostrei lá no início, que vem lá do mundo inteiro. Esses caras estudaram muito. Pegaram muitos antimicrobianos humanos e testaram em animais. E se houve sucesso terapêutico, eles vão lá anotar que ponto de corte que foi, que momento, né, o PKPD dele, ele vai estudar tudo aquilo e vai dizer, não, esse pode ser usado para VET. Então, eu tenho a garantia aí na minha tabela, no meu documento, que eu posso usar um antibiótico humano, sim, que eu estou respaldada pelo documento. Tem coisa melhor do que isso. É melhor do que me dizerem outro dia que o médico mandou comprar Astreonam. Ok? Eu desconheço que a Astreonam funcione pode ser utilizado para VET. Eu não tenho isso no documento. Se eu não tenho isso no documento, eu não uso. Eu respeito estritamente o uso de antibióticos dentro do meu documento. Né? Se eu estou usando o documento, eu tenho que respeitar ele. Não tem outro jeito. Então, vejamos. Então, a gente vai ver que esses que estão em cinza são dados que foram estudados de antimicrobianos que podem ser usados em VET, tá? E, então, vamos logo lá para ele. Então, vamos lá, gente, olha aqui. Primeira tabela, 2A, tá? Que é a tabela dos enterobacteriales, tá? Para doguinhos. Eu estou mostrando aqui. Não sei se vocês estão enxergando, eu estou mostrando com o diabo do mouse e ninguém está vendo. Onde está a setinha vermelha? Está mostrando ali, dogs. Olha lá. Essa tabela é só para dogs. E eu só peguei um pedaço da tabela, porque senão a gente não sai daqui, tem que mostrar isso. Olha aí para dogs. O dogs, ele diz que para secreções, né, de pele ou qualquer outra secreção que não seja urina, tudo que não é urina, né, você tem aqui a micacina. Olha que bonitinho. Essa celinha, eu gostava tanto de CLSI. Olha só, a micacina é um aminoglicosídeo, para quem não sabe, que na Escherichia coli ele não tem ponto de corte de disco de fusão. Lá. O que eu faço? Eu uso? Não. Não vai usar. Não é disco de fusão que você faz? Não é milirinto que você faz na bancada? No seu bico de Bunsen? Não vai usar. Então, não me venha com TSA, não me venha com laudos com ampicilina para Escherichia coli, porque eu vou dizer de onde ele tirou isso. É sempre o meu questionamento. Olha aí o amoxicilina com ácido clavulânico. Gente, isso aí parece bala dessas que o pessoal gosta aí, para animal. Eu nunca vi tanta amoxicilina sendo dada para Escherichia coli. Aí eu pergunto, de onde ele tirou isso? Eu sempre dei, sempre deu certo. Beleza? Em nenhum momento eu estou dizendo que não vai dar errado. Quem sou eu para dizer que estou errado? Tá? Amoxicilina, pelo documento CLSI, que é onde eu rezo a minha cartilha, todo mundo tinha que rezar, vamos lá. Ele não pode ser usado para secreções em geral, vamos dizer assim, tá? Ele é um beta-lactâmico, tá? Ele, para Escherichia coli, não tem ponto de corte. Como é que você vai liberar uma secreção de pele de uma enterobactéria com amoxicilina sensível ou resistente intermediária? Como que você mediu? Então, quando eu vejo uns laudos, porque me mandam bastante laudos, né, de outros laboratórios, enfim, me mandam laudos até de laboratórios fora do Rio de Janeiro, eu fico assim, meu Deus, como é que esse pessoal consegue botar um antibiótico, dar a categoria para o antibiótico, se
Não tem na tabela. Como é que ele mediu isso? Como é que ele sabe que ele é sensível e resistente? Porque tem aula sensível e não tem aula resistente? Ah, não, gente, não dá não. Desculpa. Mas vamos lá. Para urina, aí sim, para urina pode. Olha lá, amoxicilina com ácido clavulanato. Olha aqui. Aqui. Só tem sensibilidade. É maior ou igual a 18? Mediu lá o negócio. É maior ou igual a 18? Beleza, é sensível. Qualquer coisa, menos disso, meu irmão. Esquece. Olha como é que está a situação já no tabela A, no grupo A, aquele grupinho, né, que pode usar geral, para Escherichia coli. Olha bem a situação, tá? E a ampicilina, né, no caso aqui, a ampicilina. Aliás, eu acho que eu falei aqui é a amicacina, eu falei certo, né? Eu espero que sim, mas vamos lá. A ampicilina também pode ser utilizado para Escherichia coli? Pode, mas você não vai testar ela. Eu não quero ver isso no meu laudo, ampicilina testado para secreções, porque eu não tenho ponto de corte para ele. Para Escherichia coli. Attention, please. Ali, ó. Escherichia coli. Olha só como é que é tudo detalhado. Olha, o cara tem que ter muito saco, tem que ter muito amor, cara, porque eu vou te falar, isso aí é ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, não. Tá? Bom, passando então para outra. Ah, sim, aí vem os comentários. Vocês estão vendo lá do lado direito, na última coluna, está assim, comments, né? Eles sempre dão uns comentários, né, a respeito de alguns antibióticos, por que não tem ponto de corte ou coisa parecida. Então, o que ele botou ali foi o seguinte, que com exceção de urina, a Escherichia coli e outras enterobacteriais devem ser relatadas como resistentes à ampicilina. Aí, a amoxicilina e a amoxicilina clavulanato, porque as concentrações do medicamento alcançadas de acordo com o regime de posologia, né, para estabelecer os pontos de corte, não são altas, o suficiente para alcance da terapia. Então, ele dá esse toque para você ver, pô, será que eu uso, será que eu não uso? Deixa eu ver o que ele fala sobre isso, já que eu não tenho ponto de corte. Já que a Rosemary não liberou a amicacina, não quis liberar, ela é chata pra caramba, ela não quis liberar. Eu falei para liberar, ela não libera. Tá vendo? Olha aqui. Esse comentário é justamente para né, um comentário na linha, né, que está para a amoxicilina com ácido clavulano, porque você não tem ponto de corte de difusão, que é a sua. Sim, aí eu já falei o comentário que está ali, dei uma traduzida ali. A internet da Rosemary acho que caiu. Eu estava achando que é a minha. Oi? Então vamos lá nos dogs. Estão me ouvindo? Pois sim, acho que deu uma falha. Pois é, você caiu, né? E voltou. Deu uma falha, é verdade. Então, lá nos doguinhos, olha lá, cefalosporina, lá, a primeira linha lá, olha lá, cefalosporina, mas cefalotina. Olha lá, cefalosporina de primeira. Não tem ponto de corte. Olha lá. Mas você pode usar uma cefofecina, que é um antibiótico estritamente veterinário, tá? E a cefopodoxima também, porque tem ponto de corte. Então, veja bem, e pode ser usado para Escherichia coli, pode ser usado para proteus. Está ali escrito, tudo na coluna. Respeita isso e você vai se dar bem. Tá? Veja bem. Ali embaixo, uma cefalexima, por exemplo, para secreção em Escherichia coli, já não tem ponto de corte. Então, não é para liberar, não é para usar. Ok? Comentários aqui que ele dá. Ele dá 2 comentários ali na última coluna. Oi? Oi. Temos uma hora de live. Eu estou ouvindo, estou vendo todo mundo. Está travando muito, Rose. Temos uma hora de live, tá? Ih, caramba. Eu falei tanto. Já temos? Uau, gente, só para você ter ideia. Então tá, vamos terminar, porque estou terminando os doguinhos e acabou mesmo, porque não vai ter como... Não, é verdade. Travando, então, eu estou querendo dizer aqui, nessas tabelas todas, exatamente isso. Você tem... que pena. Poxa vida. Não, fale, Rose, fale, vai em frente. Deixa eu só pular aqui para o...
Dá para te ouvir, dá para te ouvir. Eu quero mostrar um negócio importantíssimo. Eu vou ter a tabela 2B. Você está me ouvindo? Não, se o pessoal está ouvindo, já estou feliz já. Vamos lá. Eu já tenho uma tabela 2B, que é só de pseudomonas. Vocês vão cair para trás quando vê a quantidade de antibióticos pseudomonas. Meu Deus do céu. É mínimo, não tem quase antibiótico nenhum para usar. Aí vem todos aqueles comentários de tal. Olha só, tudo que está aí em branco, você está vendo a pseudomonas aeruginosa, você pode utilizar como antibiótico para ser utilizado ali. O que está em cinza são antibióticos humanos que foram testados para veterinário e que deu certo, então pode usar, tá? Então tá ali. Então só veterinário só tem isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A doguinhos, olha a seta lá, dogs, tá? E por fim, onde eu quero chegar, cadê? Esse aqui é para estáfilo. Eu vou passar direto, porque o estáfilo é muito grande, mas o raciocínio é o mesmo. Tem que prestar atenção na tabela. A tabela está no branquinho, são antibióticos unicamente, estritamente veterinários. Está no cinza, ó, tudo humano. Foi testado para humano, para estáfilo. Olha ali os pontos de corte aqui. Mas, Rose, você libera esse de cinza também? Sim, né? Sim. Ele está me respaldando para isso. Por isso que é importante. Eles estão pegando os antibióticos humanos e estão usando, porque já estava sendo usado aleatoriamente, de qualquer jeito. Agora você tem um documento que o pessoal estudou e trabalhou em cima e está podendo fazer isso. Agora, só onde eu quero chegar é uma coisa muito importante aqui. Eu sei que vai ser... Não, não é que não. O que eu quero chegar é o seguinte. Ixi, passei direto. Olha só, o que eu quero chegar, para a gente terminar, é o seguinte. Tem que prestar atenção numa coisa. O BR-CAST, ele tem antibióticos que tem o disco de concentração é diferente do disco do CLSI. Então, uma cipro, uma outra penicilina ou uma vancomicina tem concentração do disco que você vai botar na placa. A concentração de antibiótico naquele disco é muito grande ou muito baixa, é diferente. Então, você não pode se fiar num antibiótico se você não comprar um antibiótico com aquela concentração e que você quiser usar a tabela do BR-CAST. Então, eu tenho que chamar a atenção disso, porque está sendo utilizado BR-CAST, mas eu não sei se aquele disco que ele usou é um disco com concentração para aquela tabela do BR-CAST. Ou ele está usando essa concentração do CLSI. Eu vou só chamar a atenção... É o seguinte, só para terminar, é o seguinte, temos que fazer um curso. Vamos fazer um curso só para tabelas, porque é muita coisa. Eu só falei dos cães e não falei nem a metade. Então, temos que abrir... Eu estou aqui me propondo a fazer esse curso para aumentar mais ainda o conhecimento desse documento, para que todos trabalhem por igual e todos consigam fazer o melhor trabalho, melhor resposta terapêutica para os seus pets. E é isso, gente. Então, assim, por enquanto é isso. Acho que tem que fazer parte 2 aí, né? Vamos fazer parte 2. Na verdade, a gente agradece a sua presença. A Rose é uma pessoa que acreditou nesse projeto, participou do primeiro Conversando no Micromeio. Ela participou, a gente está no 27º Conversando no Micromeio. E a Rose, quando eu convidei, ela acreditou nesse projeto e teve a confiança, né, no trabalho que a gente estava iniciando aí e deu certo, né? Porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. E como deu certo, vocês estão de parabéns. Eu queria só dizer para vocês que eu acho que todo o processo de conhecimento do novo implica numa demanda que dá trabalho, né? Assim, e você vê que o mundo VET, como a Rosemary apresentou para a gente, são diversas espécies, né? São diversas variáveis dentro do laboratório para fazer não é uma única espécie como humano, né? A gente tem lá a espécie, tem o BR-CAST e vai lá, faz as... Então, assim, o comitê do VET, do BR-CAST, VET, tem
tem tido aí uns desafios pela frente, vai ter ainda, né, uns desafios para estabelecer o documento de forma como já está estruturado o CLSI, que já era um documento já utilizado anteriormente e tudo mais, porque são pontos de corte que a gente vai colocar, brasileiros, inclusive. A gente tem esse dado, né? Esses pontos de corte. Então, eu acho que a gente, enquanto laboratório, enquanto brasileira, precisamos apoiar, eu acho que com dados, não sei como, né, esse novo documento que vai levar um tempo para ficar estabelecido, assim como está o CLSI. Mas é importante dizer que a padronização de qualquer laboratório, como a Rose falou, é de suma importância, né, que todos façam iguais, né, usam metodologias iguais, para que a gente tenha resposta, inclusive, epidemiológica de forma mais clara, né? Porque se você tem aí o uso de um antibiótico e como ela falou, em concentração, em interpretação, você vai ter depois um estudo epidemiológico de uma forma mais correta, de não tantas variáveis, né? Então, assim, eu deixo essa mensagem, tá? Mas eu quero dizer para vocês que, enquanto, como a Rose fala, né, a gente também tem que ter muito cuidado em relação à legislação. Então, assim, prestem atenção nisso, busquem informação, que eu acho que a melhor coisa é essa, assim como a Rose está passando aqui para a gente. Informação, eu acho que é o grande segredo, né, de todos os laboratórios. E o pessoal que está começando nesse mundo VET, porque esse mundo VET está começando, né? A Rose está participando de um evento, na verdade, né? De uma transformação num conteúdo que não tinha, né? Assim, que está nascendo, né? Então, assim, a gente precisa agregar valor a essa novo ramo aí da microbiologia que só tem a crescer, né? Porque cada um tem um VET hoje em dia, 2, 3, 4, né? E cada vez mais a gente vê os bichos fazendo parte da nossa vida, porque a gente está invadindo a casa deles, né? Então eles estão mais próximos. Não só parte da sua vida, como parte da sua microbiota. Porque, afinal de contas, os pets todos estão aí com essas mesmas resistências que os humanos estão. Estamos trocando, né? Estamos trocando. Olha aí, exatamente. Olha aí. Exatamente. Então, essa discussão é muito, muito bacana a gente trazer aqui. Acho que é muito bacana o Micromeio trazer essa discussão, e a Rose vir com toda essa propriedade que você sempre vem aqui falar do assunto que você está na experiência, né, prática ali do dia a dia. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço a todos que estão aqui participando com a gente. Tem um tricolor sofrendo aqui, que eu já vou passar para ele. Estamos falando do Rio de Janeiro, tá? Tem um tricolor, aliás, 2 tricolores. 2, eu não tenho nada a ver com isso. E falar para vocês também que, coincidentemente, hoje a gente fez uma live VET e é dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos bichos aí, dos animais, né? Dos bichos não, dos animais. Dos animais, né? Coincidiu hoje sendo isso. Então, Marcos vai passar algumas informações e a Rose fecha o canal, tá, Rose? Com uma mensagem, o que você quiser, passar seu telefone... para os veterinários te ligarem, tá bom? O que você quiser passar aí para o pessoal. Gente, obrigada. Marcos. Bom, é um assunto complexo, o que a Rose propôs a passar aqui. Toda interpretação de tabela, ela é, como eu posso falar... Desafiadora. O ser humano não gosta de coisas que são complexas. Então, a tendência é, pegar uma coisa mastigada. E assim como foi a criação do BRCast, e eu participei desde lá do início, né, da proposta inicial do BRCast, pela onde eu trabalhava e tudo, é complicado, é dolorido, é complicado, não é todo mundo que entende, algumas poucas cabeças começam a entender, depois você começa a disseminar isso para todo mundo. O BRCast, só para entender a dinâmica, fizeram zilhões de apresentações, e mesmo assim, depois de cada apresentação, eu estava presente. Era muita gente, assim, não entendi nada, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Só que no caso do BRCast, na parte de humana, né, como ela virou uma determinação da Anvisa, não era assim, eu quero ou não quero, vai ter que usar, ponto. Então, hoje,
você, quando fala com o microbiologista dos laboratórios clínicos, ele já sabe exatamente, ele pode não saber o documento inteiro, mas ele sabe que todo ano tem uma atualização, ele sabe que pontos de corte do BRCAST são próximos ao CAST, é tudo muito baixo, o breakpoint é lá embaixo, não é lá para cima, e que tem drogas que não usa mais. Eu usava A, B e C, hoje você não usa mais A, B e C, não faz parte. Então você imagina isso, transferindo isso para o veterinário. É uma coisa nova, né? Os pets só começaram a ganhar uma eu posso falar, uma importância, né? Uma dedicação de mídia no meio da pandemia. Então, tipo, se a gente falasse 5 anos para cá, é quando o pet realmente tomou corpo, virou um membro da família, e você hoje não faz, tipo assim, eu vou levar o cachorro no veterinário e dane-se e faz qualquer coisa. Não. Hoje, todo mundo que tem um cachorro ou um gato, quando o veterinário fala A, B e C, você vai assim, mas por quê? Mas como? O que ele quer saber? Porque não é mais uma coisa tipo assim, leva lá, pede para tua empregada levar o cachorro no veterinário e vai que se dane. Não é mais assim, né? Então, pelo menos a grande maioria, eu sou assim, né? Vai fazer alguma coisa tipo assim, peraí, me explica, por que está fazendo isso? Onde você está fazendo? E não só da micro. Você tem hoje hemato, você tem hoje bioquímica, que os resultados, eles são direcionados para gato, cachorro, ave, réptil e por aí vai. Porque um bicho é diferente do outro. Então, imagina na micro, é a mesma coisa. Não tem jeito. Então, eu acho que é um processo, não vou me alongar aqui, mas é um processo. A área de veterinária, a gente está engatinhando muito ainda na área veterinária. Eu acho que, com o passar dos anos, talvez quando você tiver um BRCAST veterinário implementado e tal, e ficar entre CLSI e BRCAST, não sei se vai vir isso, vai ser implementado pela Anvisa também, de ser obrigatório você adotar também na parte VET o BRCAST. Sim, é o nosso FDA, né? É o nosso FDA. Porque aí, na verdade, o microbiologista vai ter que estudar. Ele vai ter que falar, opa, eu vou ter que olhar, assim como eu olhei o humano 5 anos atrás e agora eu sei o que é, eu vou ter que mudar. Então, é um processo. É um processo. E daqui a 5 anos o veterinário falou, aquela maluca que ficou falando aquelas tabelas lá, agora eu vou ter que usar. E aquele negócio, quem tem uma dinâmica de já trabalhar em tabela da NCCLS, eu entreguei minha idade de novo. Se lembra? Então, você tinha a tabela da NCCLS, aquela azulzinha, né, que eram zilhões de tabelas, e você ficava assim, peraí, mas o ponto de corte está para a direita, para a esquerda, para baixo. Então, é a mesma coisa, entendeu? E eu lembro, daquela época, já tinha gente, quando eu chegava com o manual da NCCLS, falava assim, nem me entrega, não quero nem ver, eu odeio isso. Então, tipo... Então, tem gente hoje que você pega... Não deveria, mas deve pegar um manual de ponto de corte do CLSI ou da própria BRCAST e falar assim, não, isso não é para mim, eu odeio tabela. Mas vai ter que ter, não tem jeito. Não, né? Isso aí é um documento que vai reger e vai parametrizar sua... É necessário! E se você falar sobre sair disso? E se você falar sobre os disquinhos disponíveis, sobre os kits disponíveis no Brasil, em algum momento o mundo vai se adaptar. Então, ele vai saber de que para droga X eu vou ter que ter concentração, para droga Y eu vou ter que ter concentração. Não adianta eu usar um disquinho numa concentração que não está em tabela nenhuma. Então, tipo assim, eu vou ter sensível para quê? Não está em nada. Olha, então, uma coisa, é um aprendizado. Marcos, uma coisa que me chamou a atenção no congresso, tinha stand só de aparelhagem para VET. Sim, porque se tornou um nicho. Se tornou um nicho. Se tornou nicho. Empresas hoje que são especialistas de patologia clínica, né, Jana? Não, e a gente nem falou ainda da área de cavalo, que a área de cavalo é um mundo que você não tem ideia do que é. Porque ali eu estou falando de um cavalo que vale $1 milhão o cavalo. Então você não sabe como é que o cavalo é bem mais bem tratado do que nós. A cama dele é melhor que a minha cama. Exatamente. Então, você imagina antibiótico e tudo isso. Então é outro mundo, mas... Aquelas coisas foi da mastite. A mastite acaba com uma produção leiteira. Sim, toda. Aí você começa. Você já imaginou um negócio desse? Se não for tratado várias lives aqui que falaram criação de galinha, criação de porco, criação de gado para abate. São milhões se você faz uma terapêutica errada num animal, entendeu? Então, bom, sem me alongar mais aqui, é um processo. É um processo, estamos iniciando. Acho que o papel do micromeio aqui foi trazer a Rose para falar de um assunto que não é tão palatável, é um assunto meio amargo de a gente debater isso aqui em 1 hora. É muita tabela, muito númerozinho, mas é o início. Então, a gente fez
Fatalmente a gente vai fazer mais outra daqui a um tempo, daqui a uns meses. Porque Claro. lá daqui a alguns meses, talvez no ano que vem, no início do ano que vem, esteja mais palatável, tipo assim, existe ponto de corte para VET. Ah, beleza, já me falaram isso. Então vai estar mais palatável, tá bom? Eu vou fazer só um parêntese, né? Lá no início ela disse, né, sair do humano e tal, porque aquela coisa de resistência, mas ela foi para um caminho. O sobrenome da Rose é Coragem. Parabéns. Vamos lá. Onde eu fui me meter? Vamos lá, gente. 1h20, ó, são 10:09. Rose, por favor, feche a nossa live de hoje, que temos mais coisas a fazer agora. Muito bem, não, agora eu vou terminar, vou fechar. Galera, muito obrigada por estar aqui novamente, aos nossos ouvintes. Vou aparecer mais vezes, vai se acostumando, CLSI é necessário, tá bom? E fica aí a palavra aí geral da nação. Usem. Boa noite a todo mundo. Quem quiser o certificado, Peraí, da deixa nação o seu flamenguista? nome. Da nação flamenguista? Não, para, eu não estou ouvindo, que a Georgiana está falando, está dando ruído aqui. Deixa o seu nome no Instagram da gente, bota o seu e-mail, que a gente vai mandar o certificado dessa palestra para vocês na semana que vem, ok? Amanhã, às 7h30, vai ter uma nova palestra nesse mesmo bate-horário. 7h30 falaremos de outro assunto super interessante no Micromeio. Agradecemos quem está com a gente aqui, 10:09 da noite, de uma plena quarta-feira chuvosa, e vamos que vamos. Boa noite para todo mundo, até amanhã. Ok? Tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Rose. Obrigada, um beijo. Obrigada. Tchau, Marcos. Tchau. Bom jogo para vocês.